Já de volta aqui o Redação Novo Tempo. Não deixe de participar com a gente pelas nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. O Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação divulgou uma pesquisa essa semana que demonstra que a maioria dos eleitores brasileiros não consegue perceber que receberam notícias falsas sobre política. O levantamento ouviu 2.500 pessoas no primeiro semestre desse ano. Ouviram pessoas de todo o Brasil e menos de um quarto respondeu que desconfiava do recebimento de fake news. Fake news é um negócio seríssimo, né? A gente vem falando sobre esse assunto há um tempo, teve a clássica eleição norte-americana que, né, Trump foi beneficiado, segundo consta, por conta da divulgação de fake news. Parece que uma fake news consegue um alcance, uma distribuição, um compartilhamento 70% maior do que uma notícia verdadeira consegue, do que a True News. E num ano eleitoral vai ser complicadíssimo, né? Vamos ver como é que vai estar o cenário esse ano com tudo isso. O que me chama mais atenção é o seguinte, essa questão de não conseguir, porque essa pesquisa fala disso, as pessoas têm dificuldade de discernir o que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia falsa. Não me surpreende, porque, obviamente, a gente recebe fake news nas redes sociais todos os dias. A maior parte das pessoas que tem acesso à internet está em pelo menos 10 mil grupos de WhatsApp, pelo menos, a gente tem 1 milhão. Então, todos os dias você recebe fake news em vários lugares. Claro. E, por exemplo, nessa semana passou, não tem a ver com política, mas mostra várias questões que têm a ver com a disseminação de fake news. Na Copa do Mundo agora, a Alemanha foi desclassificada na primeira fase. Para quem acompanha futebol, viu isso. São os campeões do mundo, tal, né? Ganharam de 7-1 do Brasil lá em 2014. Aí os brasileiros acharam legal a Alemanha ser desclassificada. Acho que não deu meia hora do que terminou esse jogo aí. Começou a circular nas redes sociais, eu pelo menos recebi umas 5 vezes. Uma artezinha assim, né, uma figurinha. Eu recebi e caí, inclusive, porque eu não entendo de futebol. E aí, tava falando assim... Um exemplo. O México ganhou de 3-0 da Alemanha. E não foi, né? A Suécia ganhou de 2-1 da Alemanha e a Coreia de 2-0, que tinha sido o último jogo. Se você quiser fazer um insert, eu tenho aqui. Você tem aí? Aí, o que eu vi era um outro, inclusive. Isso aí é uma... Aí colocaram assim, 7-1, devolvemos o 7-1 do jeito que o brasileiro gosta. Parcelado. Porque daí você vai somando 3-0, mais 2-0, Mas o México e a mais Alemanha 2-1. não foi 3-0, né? Não, aí é que tá o ponto. A única informação verdadeira aí era do último jogo, porque era o que estava fresco na cabeça das pessoas. Mas a Alemanha e Suécia não é 2-1? A Suécia ganhou. A Alemanha ganhou da Suécia. Olha, cara. Ganhou da Suécia. Eu nem lembro qual foi o valor. Você se sentiu enganado? Mas a Alemanha ganhou da Suécia e o jogo do México contra a Alemanha foi 1-0 pro México, não foi 3-0. Ou seja, a pessoa... Qual que é o raciocínio de quem criou essa fake news? Vou fazer uma coisa que o pessoal vai achar engraçado. Então, vamos fazer bombar, falar que é parcelado, o brasileiro gosta de pagar em parcela, devolvemos em parcelas, até porque vira e mexe, tem essas piadinhas que o brasileiro gosta de fazer, devolver as coisas parcelado e tal. E aí vou inventar outras informações. Ou seja, as duas informações do primeiro jogo, que nem faz muito tempo, deve fazer o quê? 10 dias, esses últimos 2 jogos aconteceram, são informações totalmente inventadas. E o pessoal começou a compartilhar isso como se fosse verdade. Por quê? Porque viu que realmente o último jogo foi 2-0, pegou a última informação, ignorou por completo as anteriores e mandou ver. E isso é o que acontece muito com fake news. Aí a gente tá falando de um negócio inofensivo, né? Lógico. O que me adianta? Tá bom, foi uma piadinha, dei risada, acabou. Agora, num ano eleitoral, por exemplo, como a gente tem no Brasil, imagina quanto que eu ter recebido um fake news não vai fazer com que eu vá para um lado ou para o outro munido de informações que são inverdades. E eu vou mais longe ainda. E o pior é ainda. isso, que as pessoas não conseguem perceber que a notícia é verdadeira ou falsa. As pessoas não conseguirem perceber, tudo bem. Porque pode chegar uma notícia para mim e poxa, é fake news ou não é? Agora, é muito legal fazer parte de grupos com o Leite e quando chega um fake news no grupo. Vocês já viram? É que eu desconfio de tudo, bicho. Ele faz assim, olha, fulano, desculpa dizer, ele vai todo...
mas isto não é verdade. Se você pesquisar tal coisa, tal... Aí ele vai e faz um texto deste... Me mostra aqui, ó. Ele faz um texto deste tamanho, desmistificando toda a fake news. É ótimo. Isso acontece muito quando a gente está no ar, no Jornal da Rádio, Conexão Novo Tempo. Quase que diariamente algum ouvinte manda alguma coisa, assim, imaginando que a gente vai pegar aquilo ali e vai então passar para frente, complementar. Olha, estou te ajudando. E aí eu tenho que dizer, isso no WhatsApp, né? Daí eu respondo para o camarada, dizendo, olha, isso não é verdade não. Aí mando links de notícias verdadeiras para contrafazer. Só que parece que não adianta, as pessoas continuam fazendo. Ninguém entende por quê. Mas acho que o grande lance é as pessoas continuam fazendo, porque geralmente fake news, as notícias falsas vêm ao encontro de algo que aquelas pessoas já acreditam, tem uma predisposição a acreditar. Por isso que tem muito fake news relacionado à política e à religião. Porque geralmente você já tem a sua crença religiosa, você já tem uma ideologia política. Qualquer coisa que venha ao encontro disso, se é verdade ou não importa, vou usar como argumento para o meu lado. A gente conversou com o Márcio Vasconcelos. Ele é diretor do Instituto de Tecnologia e Equidade, que ajuda no combate de fake news. E ele vai dar algumas dicas de como a gente pode evitar o compartilhamento dessas notícias falsas. Ideal seria que todo cidadão se tornasse um checador de notícias, da mesma forma que existem agências de checagem de notícias falsas, profissionalizadas, com jornalistas que trabalham com metodologias certificadas, até internacionalmente. Cada cidadão deveria ser hoje um checador, porque a gente está hoje no mundo entre notícias verdadeiras e falsas, convivendo diariamente. Mas se eu pudesse dar 3 dicas, seria o seguinte: desconfie um pouco de tudo. Se a coisa é muito sensacionalista, com títulos tipo assim, você precisa ver isso, compartilhe agora, desconfie mais ainda. Se aquilo aparecer em outros jornais, em outras mídias tradicionais, provavelmente aquilo é verdade. E a terceira dica é: dê uma olhada na fonte, realmente, né, do que você está compartilhando. Veja se aquela fonte é uma fonte minimamente conhecida. A gente está num momento em que as pessoas têm que fazer assim: vai que é mentira, é melhor não compartilhar. Essa é a regra de ouro. Não compartilhe, porque se a informação for importante, ela vai circular por outros canais tradicionais. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado, Márcio. E a gente volta daqui a pouquinho com outro trecho dessa entrevista. Suzane. Sensacional essa frase que ele disse. Agora eu já esqueci, peraí, calma aí. Mas era boa. É muito boa, né? Essa frase é inesquecível. Esqueci. Vai que é mentira, é melhor não compartilhar. O que as pessoas fazem é o seguinte: vai que é verdade, é melhor eu compartilhar. E é aquilo que eu já falei inúmeras vezes aqui no Redação. E isso acaba sendo um desserviço, na tentativa de achar assim: vai que isso é verdade, as pessoas já ficam em alerta. Você está desconstruindo todo um serviço que, sei lá, alguém da saúde, por exemplo, né? Que acontece muito essas mensagens sobre saúde. Os profissionais de saúde tentam o tempo todo combater e aí a pessoa compartilha. E sabe o que acontece? É assim, o Leite falou, né, que essa fake news, ela vem ao encontro da minha ideologia. Por isso que muitas são... religiões ou políticas. Isso, religião ou política. Agora, tem também o lance de que as pessoas, elas são muito da teoria da conspiração, né? Então é aquela coisa absurda que ninguém sabe. Aquilo que o governo não quer que você saiba. Aquilo que por os isso veículos... que tá chegando por WhatsApp. Por isso é aqui. Aquilo que os veículos Você acha que a Globo vai publicar isso? A Globo não mostra. Então aí chega um zap com aquela voz, falando uns portugueses assim, bem da corretinho. Os portugueses. Aí você pega e acredita. Então a gente vive num momento, gente, que você entra no Google... tenho certeza que você tem aí, até no teu celular, uma internetzinha, não tem não? Você dá ali, um Google e vem o negócio já. Lá vai dizer que é fake news até, numa página. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu não vou cansar de repetir, porque isso vai continuar a acontecer por muitos anos, até Jesus voltar. Cara, você recebeu alguma coisa no WhatsApp ou no Facebook, não acredita. Pode ter sido a tua mãe, pode ter sido teu pai. Não acredita. Esse é o... A nossa produção falou assim: principalmente se for a sua mãe que mandou, não acredita. Não falem mal das mães. Não, é que o pessoal aí que, né, geralmente... Tem grupo de família no WhatsApp, grupo de família, é geralmente mais complicado.
A minha mãe não costuma mandar muito fake news, não. Você não, mãe. É porque já deve ter tomado tanto do filho que já tá... Exatamente. Mas assim, não acredita. Essa é a regra de ouro. Na teoria de comunicação, tem um termo que tem se usado, inclusive, para o momento que a gente vive. Se chama pós-verdade. Isso. É um momento onde o que é verdade ou o que não é verdade está em risco. E aí é difícil, né? Porque como é que você vai acreditar nas coisas quando você não sabe o que é verdade e o que não é? E é o que a gente está vivendo, você não sabe se É um conceito não só da comunicação, mas da filosofia de um modo geral, né? A E pós-verdade. outra, gente, isso leva à morte. A gente viu aquele caso que aconteceu aqui no Brasil de Guarujá, né, daquela mulher. Ah, não foi um só, não. Esse é o que eu lembro, assim. E a produção trouxe um outro aqui, mostrando que na Índia, 6 pessoas já morreram agora nessas últimas semanas por conta de fake news, né? Soltaram um boato, não sei em que região lá, falando que tinha 400 sequestradores à solta aí na cidade. E aí um jovem de 24 anos, ele foi linchado, ele estava passando na rua, foi linchado, foi morto, porque as pessoas confundiram, acharam, porque ele era um forasteiro, né? Ele não era dali, não era nativo. As informações da fake news batiam com o perfil dele. Bateu com o perfil, o cara não é daqui, e sentenciaram o camarada, né? Jovem ainda, de 24 anos. Então, assim, só para você ver como é o perigo. É aquela velha fofoca que a gente falava antigamente, né? A fofoca da rua, que se espalhava e tinha um boato em cima da vida de uma pessoa. Agora não fica só mais na rua, né? Fica generalizado na cidade, no estado, sei lá, no país inteiro. Só dizer uma coisinha aqui, ó, no Brasil já existem 14 projetos de leis, 13 na Câmara dos Deputados e 1 no Senado, que prevêem penalidades que vão variar de multas a partir de R$ 1.500 até 8 anos de reclusão para quem divulga notícias falsas. Então, se ficar comprovado, né? Essa é uma polêmica, inclusive, né? Porque assim, a Comissão de Direitos Humanos, eles têm um outro olhar em cima da situação, né? Que não deveria criminalizar quem espalha ou quem... principalmente quem espalha, né? Compartilha esses boatos e tal, porque tem a questão da liberdade de expressão em jogo, né? Tem uma outra parte também que entende que não, que tinha que criminalizar, porque isso pode virar um crime, como, por exemplo, uma morte, que, como eu acabei de mencionar. O que deve acontecer, não sei, mas que alguma coisa realmente deve acontecer nesse sentido, eu creio que sim, não sei se criminalizando ou não, mas que de alguma forma a nossa sociedade precisa reunir essas diversas áreas e tentar chegar numa conclusão de alguma coisa que possa frear, né, essas fake news. O Márcio falou sobre isso, inclusive. A gente volta a ver mais um trecho da entrevista que a gente fez com o Márcio, que é diretor de um instituto que investiga formas de diminuir o compartilhamento de notícias falsas. E agora ele fala sobre... ele fala pra gente do surgimento de leis aqui no Brasil e como elas podem possibilitar uma queda no surgimento das fake news. De fato, existe aí uma mão pesada forte e aumentar muito as multas, aumentar muito a punição para projetos, para notícias falsas que mexem com crimes de honra, né, calúnias, etc. Eu acho que o caminho para a gente controlar isso pelo lado da punição, que é algo que faz parte da solução, não é a única solução, mas é parte da solução, ela não é só na parte de compartilhamento. Eu acho que ela vai muito mais na parte da produção das notícias, né? Ou seja, é necessário que as leis busquem identificar quem produz as notícias falsas, porque afinal de contas eu não posso compartilhar algo que não é produzido. Em segundo lugar, se nós quisermos fazer um processo de punição também para quem compartilha e queremos com o princípio da proporcionalidade, eu diria que a gente tem que punir quem compartilha em alta escala, quem é amplificador disso nas redes sociais, quem tem milhares de seguidores, quem tem páginas profissionais que trabalham com questões políticas ou que querem fazer disso um negócio. Essas pessoas têm mais responsabilidade. Então, sim, eu acho que a penalização pode existir, mas ela tem que focar em quem produz e focar em quem amplifica em altíssima escala. Muito bom, obrigado, Márcio, mais uma vez. É como dizia a Rosa do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas. E mais do que isso, eu gostei do que ele disse, né? De que, assim, pensando também nisso aí, quanto mais poder você tem, maior a sua responsabilidade. Então, esses grandes influenciadores, gente que tem blog, gente que utiliza-se da internet, inclusive como meio de sobrevivência financeira,
tem que ser responsabilizado por esse tipo de coisa, porque são pessoas que conseguem difundir isso de maneira muito maior do que alguém que participa de um grupo de família. Gente, dentre essas questões de fake news, uma que me chamou a atenção, se eu não me engano, na Macedônia, a produção pode me ajudar a lembrar aí, teve essa cidade, ela de alguma forma ajudou muito pelas redes sociais com fake news durante as eleições americanas. E aí Ela ajudou a divulgar fake news? Exatamente. Aí perguntaram para um jovem desses que estava envolvido, assim, tipo, por que ele fez isso, né? Mesmo sabendo que era fake news. Ele, cara, queria comprar um tênis, né? Eu ia ganhar dinheiro com isso e queria comprar um tênis. Ele então, recebeu assim, dinheiro para divulgar fake news. Exatamente. Então tem essa parcela, né, da sociedade que não entende a gravidade da situação. Né, que simplesmente, mentira, verdade, tanto faz. Essa questão de responsabilidade, tem uma coisa interessante que o Hélio comentou agora há pouco, em relação a notícias falsas. Ele falou assim, por exemplo, no Conexão, na rádio, é muito comum receber essas informações falsas que as pessoas vão passando e querem colaborar, tal, achando que estão fazendo bem. E é uma responsabilidade nossa como jornalistas, uma vez que a gente entende que a gente tem que divulgar a verdade o tempo todo. Esses dias eu vi um jornal italiano que eles têm participação ao vivo, assim como o Conexão, só que no caso deles, o Conexão também coloca áudio, só que o áudio dos caras era ao vivo. E aí eles estavam falando uma questão de imigração na Itália, e aí eles deram voz para um rapaz, programa de rádio. E aí o rapaz começou a falar umas coisas e tal, e aí no meio da fala dele ele falou assim, inclusive em tal cidade aconteceu não sei o que lá, que um imigrante fez isso, não sei aquilo. Aí na hora o apresentador falou assim, amigo, isso aqui não é Facebook, tá? E desligou a ligação dele. Porque você fica dando voz para uma pessoa que está falando uma coisa que não é verdade. Então, é parte nossa como jornalistas também sermos meio que guardiões da verdade também. Porque num momento onde você não sabe em quem você acreditar, eu acho que a gente, num papel como jornalistas, pessoas que querem divulgar notícias verdadeiras, a gente se posicionar de uma maneira forte, inclusive em relação a ouvintes e telespectadores que querem divulgar mentiras, ainda que estejam tentando fazer isso com boas intenções, é muito importante, porque a gente pode ajudar outros ouvintes e outros telespectadores, internautas, etc., a perceberem o que é verdade e o que é mentira, que é a dificuldade que foi apresentada no começo. Agora, eu acho que você tem razão nisso, nós jornalistas somos profissionais em lidar com esse tipo de conteúdo, mas eu acho que grande parte da alta divulgação de fake news e as pessoas acreditando nessas fake news é uma falta de credibilidade dos veículos de imprensa, porque cada vez a gente tem sido menos objetivo e cada vez mais subjetivo na divulgação de informações, e aí então uma diminuição na crença dos veículos de comunicação que acaba fazendo de conta que a informação verdadeira está aí, nesse gueto. Está chegando um áudio do WhatsApp que a imprensa não quer me revelar. Que a informação oficial é comprada. Esse tipo de coisa. Mas, enfim, a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nos vemos na semana que vem. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.